meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje é a lição número 13, Vivendo pela Palavra de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no sininho para receber novas notificações e compartilhe esse vídeo se você gostou, tá bom? Que Deus seja louvado. E conosco aqui está mais 3 irmãos, o irmão Valdomiro, Cascavel, Paraná. Irmão Marco. Boa noite aos irmãos, da verdade, presente. Minas Gerais. E o nosso irmão correspondente aí da Bahia, Protágoras. Mais uma vez, um prazer também estar com irmãos. Agora só lembrar que fez um cinturão, hein? Paraná, São Paulo, Minas, Bahia. Pegou uma faixa do mapa grande. Estamos crescendo. Isso. Louvado seja Deus. Irmão Valdomiro, poderia fazer uma oração? Sim, vamos orar. Falar com o nosso Deus. Santo e eterno Deus que nos céus habitas, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estar aqui reunidos para a recapitulação da lição 13. Que o teu Santo Espírito guie esse estudo agora, Pai. O Senhor toque o coração de todos que estão assistindo, que eles possam realmente, Pai, viver a palavra. Que possamos todos viver essa palavra, Senhor. Toda a palavra que sai da boca do Senhor. Amém, meu Deus. Nós agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Deus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o texto para nós dar o início aqui na lição está em Tiago, capítulo 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, irmão Valdomiro, vamos dar a introdução da lição aí, baseado nesse texto? Então, Tiago, capítulo 1, versículo 22, traz algo importantíssimo para todos nós, né? Eu estava assistindo um sermão do pastor Pavel Goia, que é um pastor da Romênia, ele é radicado nos Estados Unidos, é um pastor da verdade presente, prega a verdade mesmo, muito bom, graças a Deus, Deus seja louvado. E nesse sermão, agora bem atual, ele falava justamente da questão de que, comparando com o antigo Israel, né? Falava, nós temos a Torá, nós temos a lei, nós somos filhos de Abraão, mas não viviam aquilo. Aí ele compara conosco hoje. Aí eu advento o sétimo no dia, eu guardo o sábado, sei dos estados dos mortos, né? Eu tenho a verdade, mas eu vivo a verdade. E a gente trazendo agora para essa nossa época, é uma época de preparo. Nós devemos estar preparados, não tem por que adiar esse preparo. O preparo tem uma relação direta com o que eu vivo. Eu posso ser um excelente estudante da Bíblia. Eu tenho muito conhecimento. Ellen White fala que o Satanás é um estudante diligente da Bíblia Sagrada. E nem por isso ele vive o que está na Bíblia. Então, qualquer um pode ser um estudante intelectual da palavra e não um praticante. É importante o verso que tornai-vos, pois, praticantes da palavra. As pessoas têm que olhar para nós, isso parece básico, repetitivo, mas é uma realidade que a gente tem que buscar. As pessoas têm que olhar para nós, para mim, Valdomiro, para todos nós, e ver Cristo. Inclusive, o Espírito de Profecia fala que não só nos atos, mas no pensamento, no sentimento e também até na própria expressão facial, né? Na cortesia, na simpatia. Por isso é muito importante, porque, na verdade, nós não conseguimos fazer isso. Mas aqui nós vamos ver, já depois da sequência, nós veremos que nós precisamos do quê? Do poder do Espírito Santo. Né? O poder do Espírito Santo. O Espírito de Profecia fala que nós deveríamos pedir mais o poder do Espírito Santo, ser mais dependentes do poder do Espírito Santo. Porque quando Jesus falou para os discípulos, vão e fiquem lá, e orem, eles estavam orando o quê? Pela vestida do Espírito Santo, pedindo o poder do Espírito Santo. E ela fala, quanto nós temos orado pedindo o poder do Espírito Santo, sendo que sem ele nós não podemos nada. Então é importante isso. Na verdade, nós somos uma carta aberta para o mundo. Se nós não vivemos a palavra, não adianta. Eu sou adventista do sétimo dia, eu conheço a verdade. É o viver a palavra também. E todos nós sabemos que começa em casa, entre 4 paredes, depois se estender no trabalho, na universidade, na escola, ou se mora no campo com seus vizinhos e tal.
Na verdade, eles têm que ver Cristo em nós. Isso é importante agora, porque, na verdade, como você vai convencer uma pessoa hoje que o fim está próximo, que Jesus está voltando, se ela não vê Cristo em você, né? Sim, amém. Bom, Marcos? Eu acho importante, dando sequência no que o irmão Valdomiro falou, a questão a importância da gente viver o que a gente prega, né? Tem um texto aqui, em Apocalipse 1, verso 3. Apocalipse 1, verso 3. Diz assim, ó. Bem-aventurado aquele que lê, né? E os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, não basta apenas ler, né? Ou apenas conhecer o que está escrito. Mas o importante é o quê? É guardar tudo aquilo que a gente aprende, né? Então, a lição veio focando bastante essa questão de não apenas ser conhecedor da palavra, mas praticante da palavra. Então, nós vamos ver aí durante a semana a lição batendo bastante nessa tecla. Amém. 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 É interessante, irmão Alexandre, que a lição dessa semana, ela, se você for tentar inserir ela, né, no contexto, né, que é como interpretar as escrituras, a gente passou as outras 12 lições debatendo sobre como interpretar as escrituras, várias abordagens, vários métodos, não é? E agora vem o ápice, né? Não adianta nada você saber interpretar as escrituras e não pôr em prática. Não adianta, você pode saber de trás para frente, né? Satanás sabe as escrituras mais do que a gente, mas a diferença dele é que ele não pratica. Então, basicamente, é isso que vem. Agora, o tema dessa lição dessa semana é polêmico. Aí você fala assim, como polêmico? Isso é algo óbvio, né, que nós devemos praticar. Todo mundo concorda, mas é polêmico, porque toda vez que tentamos colocar em prática, as pessoas, ao longo da história do cristianismo, aqueles que quiserem pôr em prática as escrituras foram sempre relegados aos fundamentalistas, aos fanáticos, aos inflexíveis, aos radicais e hoje aos perfeccionistas, não é? Ao longo da história, todos aqueles que quiseram viver a flor da pele, a prática foi hostilizado, e foi hostilizado não pelos de fora, isso aí em menor grau foi hostilizado pelos de fora, mas principalmente pelos que estavam dentro, do lado deles, não é? Então, você vê que a lição fala de pôr em prática aquilo que Cristo ensinou, pôr em prática aquilo que você estudou, você entendeu, você estudou, você entendeu, agora você tem que pôr em prática, não é? Agora, sempre existe uma coisa chamada um racionalismo, vamos dizer assim, em relação às coisas da época. A gente sempre quer fazer um equilíbrio. Eu ouço muito dizendo que devemos ser equilibrados, mas eu fico muito preocupado com esse negócio de equilibrado. O que é ser equilibrado? Será que é ser igual a Laodiceia? Nem quente, nem frio. É bem equilibrado. Laodiceia é bem equilibrada, é morna. Será que é esse equilíbrio que querem? Eu fico preocupado, porque em relação à vontade de Deus, não deve haver equilíbrio. Em relação à vontade de Deus, tem que ser totalmente o que ele pediu. Não deve haver isso de, tem que ser equilibrado. Não, se Deus pediu, você tem que cumprir exatamente do jeito que ele pediu. Não é? É só você ler a história de Caim e vocês vão ver que a coisa ali não ficou bonita, não. E não é dizer que Caim era alguém que não quisesse saber de Deus, não. Se ele não quisesse saber de Deus, nem levar a oferta ele levaria. Ele levou a oferta, ele mostrou que tinha interesse, sim, em participação no culto. Só que ele não quis fazer 100% a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus não existe equilíbrio. Tem que fazer, tem que praticar exatamente da maneira que ele pediu. Amém. E o verdadeiro equilíbrio, né? É aquele que não cai, né? Fica em pé. Caiu, desequilibrou. Amém. Então, eu escrevi isso para vocês não pecar. Está equilibrado. Está em pé. Amém. Irmãos, domingo, a palavra viva de Deus é o Espírito Santo. Baseado em Filipenses capítulo 2, verso 12 a 16, que diz assim na minha Bíblia: por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazer todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejam inocentes
e inofensivos, filhos de Deus, sem repreensão, no meio de uma nação corrupta e perversa, entre o qual resplandeceis como luzes no mundo, retendo a palavra da vida, para que possa gloriar-me no dia de Cristo, de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Então, irmãos, a pergunta é, como devemos viver baseado nesse texto, irmão Valdomiro? Aqui já no versículo 15, já temos a resposta clara. Eu estou com a Almeida Corrigida Fiel, que é fiel ao texto por Septos, né? E aqui diz que é lá da King James, né, original mesmo, século XVII, diz assim, ó, 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Como a gente falou no início, a gente tem que refletir a luz de Cristo, né? Só tem que vir a Cristo em nós. Mas como deve ser o nosso comportamento? Respondendo ali, né? Como deve ser o nosso comportamento? Como devemos viver? Então, irrepreensíveis, inculpáveis. Olha só, no meio de uma geração perversa, não tem desculpa de eu falar assim, mas eu vivo numa cidade superpopulosa, numa metrópole. Teria que ter falado isso para Daniel, quando estava na Babilônia, né? Ele viveu no meio de uma corrupção enorme que era a Babilônia. E ele foi o quê? Fiel, sempre fiel. José no Egito. Nós sabemos da idolatria dos egípcios. Ele foi fiel em tudo, sempre. Pagou por isso, foi preso, sofreu. Depois, é claro, Deus deu uma bênção para ele. Mas para abençoar também, é claro, o povo dele. Né? E tal. Mas é interessante pensar aqui, porque muitas pessoas falam assim, mas não tem como, não, você viver de uma maneira irrepreensível. Aí você está falando que Deus é mentiroso. Porque Deus está falando aqui que você pode viver de uma maneira irrepreensível. Quando ele diz assim, para que sejais irrepreensíveis. Quando Deus fala, é um mandamento. Não são só os 10 mandamentos. Toda a Bíblia Sagrada, quando Deus promete, é um mandamento de Deus. E a gente tem que reclamar esses mandamentos para ele fazer a obra em nós. Não tem a ver comigo. O que eu tenho que fazer é consagrar a minha vida a Deus, abrir o coração para ele fazer a obra, porque, na verdade, eu preciso estudar muito a Bíblia, orar muito, consagrar a minha vida a ele para ele fazer a obra em mim, porque quando ele fala assim, porque no 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. O Espírito de Profecia fala que se querer efetuar, Deus não opera se eu não colocar a minha vontade alinhado com a vontade de Deus. Então, tem uma cooperação minha com Deus, porque Deus ele é cavaleiro, ele não violenta, ele não invade. Então, esse querer efetuar não é uma coisa assim, não, eu vou para a igreja, tudo bem, né, eu cumpro aqui, guardo o sábado e tal, Deus vai operar. Não. Se eu não tiver um relacionamento íntimo com Deus, diário, não tem como ele operar, o querer efetuar em mim. Então, é uma cooperação, eu acho isso importantíssimo. Amém. Amém. Bom, Marcos? Eu queria chamar a atenção aqui, porque essa lição de domingo vem falando da palavra, né, relacionada ao Espírito Santo. Então, nós sabemos que, sem auxílio do Espírito Santo, é impossível que a gente compreenda a palavra de Deus, né? E esse provavelmente seja o motivo por qual existe tantas placas de igreja hoje em dia, né? Porque cada um faz a sua própria interpretação e cria uma doutrina, abre uma igreja, né? E isso é muito sério. Agora, relacionando isso um pouco com o que nós comentamos no sábado aqui, eu gostaria de ler com os irmãos um pequeno trecho. Aliás, é esse aqui primeiro. Testemunhos para a Igreja, volume 5. A página 206, que fala justamente da importância da gente viver aquilo que a gente prega. Fala assim, ó. Caso nos vestíssemos em trajes simples, modestos, sem atenção às últimas modas, caso nossa mesa fosse em todo o tempo provida com alimento simples e saudável, evitando-se todos os luxos, toda a extravagância, caso construíssemos nossas casas com apropriada singeleza, e da mesma maneira fosse ela mobiliada, isto mostraria o santificador poder da verdade, e exerceria notável influência sobre os incrédulos.
Mas enquanto nos conformarmos com os mundanos nessas coisas, parece que procurando, às vezes, até mesmo excedê-los em fantasiosos arranjos, a pregação da verdade não terá senão pouco ou nenhum efeito. E aí continua aqui, ó, quem acreditará na solene verdade para este tempo, quando os que já professam nela crer, contradizem pelas suas obras sua fé, né? E aí fala, não foi Deus que nos fechou as janelas do céu, mas nossa própria conformidade com os costumes e práticas do mundo. Então aqui vem falando do cristão que quer viver conforme o mundo vive. E aí, em ligação com esse texto de Testemunho para a Igreja, volume 5, tem o texto de Testemunhos para a Igreja, volume 1, um textinho bem pequeno na página 113, que fala assim, ó, é impossível mover a muitos por meio de uma simples teoria da verdade. A verdade precisa ser acompanhada de poder, um testemunho vivo a impulsioná-la. Então, nós vemos que só o Espírito Santo para nos dar o entendimento da verdade, mas a gente pode ter todo o conhecimento possível, mas se a gente for pregar, seja onde for, se a gente não estiver vivendo essa mensagem, nossa mensagem não vai ter poder nenhum. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, né? E que nós possamos viver essa mensagem de fato. Amém. Amém. É interessante, irmão Alexandre e irmãos, não é? É interessante notar que como os planos de Deus são totalmente diferentes dos planos humanos. Como o homem faz planos. Quando Cristo veio na primeira vinda, imagina que os judeus pintaram todo um quadro. A gente pensa que eles não estavam esperando, mas eles estavam sim esperando o Messias, e até hoje, diga-se de passagem, eles esperam o Messias. Agora, eles pintaram um quadro e não saiu conforme a música, não saiu conforme o que eles planejaram, o que o coração deles planejaram, não é? Eles rejeitaram a mensagem do Messias, perseguiram até o fim os cristãos, não é? E a igreja cristã, nesses 2000 anos de história, também fez as mesmas coisas. Você sabia que os católicos também pregam que Jesus vai voltar? Então, a pergunta que eu faço é qual a diferença deles para nós que somos adventistas do sétimo dia? Será que é só porque a gente não come presunto e eles comem? Não é? Então tem que ser algo muito mais profundo, tem que ser algo muito mais diferente. Não pode ser um rótulo só. Porque a lição vem trazendo exatamente que temos que ser praticantes. O que vai fazer a diferença é sermos cristãos que põem em prática a mensagem que nós conhecemos. E o irmão Marcos leu aí o capítulo 15, Testemunho para a Igreja, volume 1, que é uma citação maravilhosa, que mostra que muitas das vezes a mensagem é levada de maneira intelectual, mas sem o poder do Espírito Santo. Então, o poder do Espírito Santo que vai abrir as portas. A Profeta do Senhor, no livro Grande Conflito, não me recordo a página, mas ela diz lá no finalzinho que nos últimos dias a efetividade do obreiro, o sucesso do obreiro viria não o preparo de instituições mundanas, de instituições humanas, mas da unção, da consagração. O que vai determinar exatamente o sucesso nosso nos últimos tempos com a pregação dessa mensagem é a consagração a Deus. Exatamente uma consagração, uma luz que vem dos céus. No livro de Apocalipse, capítulo 18, lá fala que desce um anjo do céu e a luz ilumina a terra. E nós entendemos que essa luz iluminando a terra é o caráter de Deus resplandecendo por meio do povo de Deus. Então, a luz que vai iluminar toda essa terra, o povo de Deus nos últimos dias, brilhando o caráter de Jesus. Essa é aquela luz que ilumina a glória, né? Ela fala, a glória de Deus enche a terra, quando o anjo ele desce, no Apocalipse 18. E nós entendemos que aquilo ali é o caráter de Cristo, resplandecendo naquelas pessoas que verdadeiramente praticam, mas não simplesmente praticam por praticar, praticam porque amam essa mensagem, praticam porque amam o Criador. Ao longo desses 2000 anos de história, sempre houve pessoas, não é, que viveram a vida por essa mensagem. E eu quero dizer que eu quero só notar uma coisa aqui que o David Bessot coloca no livro que eu sempre indiquei para os irmãos aqui, O Reino que Alvoroçou o Mundo, que é um livro que, ao meu ver, teve muito sucesso em suas citações históricas sobre os valdenses, sobre os anabatistas, e é um livro fino que conta a história desses homens fiéis a Deus e de como devemos ser fiéis à mensagem de Cristo. Mas olha só como é que eles falam, como é que viviam, e como é que a igreja tratava aqueles que queriam ser fiéis na Idade Média, queriam ser praticantes. Olha só, diz assim, ó, fala um pouquinho sobre Agostinho. Eu vou ler rapidamente um parágrafo.
embora a Igreja Católica Romana tenha seguido Agostinho na maioria de seus ensinos, todavia não aceitou seus ensinos sobre a predestinação. Então ele começa dizendo que a doutrina da predestinação foi a única doutrina que a Igreja Católica não aceitou de Agostinho. A gente vai ver que só os reformadores que, infelizmente, ressuscitam essa ideia, não é? Porque infelizmente, eles eram agostinianos, eles foram ensinados na escola de Agostinho, vamos dizer assim. Mas vamos continuar, olha só. Por essa razão, em muitos lugares, ela continuou ensinando a necessidade de viver em obediência a Cristo. Então, mesmo a Igreja Católica, na época de trevas, ela era uma igreja espalhada, né, por toda a Europa. Naqueles mais longínquos lugares, haviam pessoas que queriam ensinar exatamente o que Cristo ensinou. Mas veja só, e colocar em prática, claro, né? Mas veja só o que vai acontecer. Mas, em vez de apoiar completamente os ensinos do reino de Jesus, a Igreja Católica os relegou ao âmbito do perfeccionismo. Isso aqui não é um adventista falando, isso aqui é um menonita, que ele não sabe de nada que está acontecendo dentro do meio adventista. Ele está contando só que a Igreja Católica classificava aquelas pessoas que queriam viver na prática a mensagem de Cristo como perfeccionistas, como Francisco de Assis, como outros nomes que queriam viver tudo que Cristo ensinou. Tudo que Cristo ensinou, eles colocavam em prática. Os valdenses também e outros povos. Então, todos esses, a Igreja Católica classificava como perfeccionistas na Idade Média. Então, veja que Satanás não mudou a lógica, ele não mudou, ele continua o mesmo. Né? Ele continua perseguindo aqueles que querem fazer, colocar em prática. Essa igreja aqui era a igreja que Cristo tinha levantado. A Igreja Católica é a continuação da igreja que Cristo tinha levantado. E hoje, Deus levantou a Igreja Adventista do Sétimo Dia e não mudou. Engraçado como não mudou. Gente, é incrível isso. É incrível isso. Como as pessoas morrem, nasce outra geração e a perseguição continua a mesma coisa. Então, assim, se você é uma pessoa, onde quer que você esteja, se você quer fazer a vontade de Deus e pôr em prática, você é hostilizado. Mas eu quero deixar bem claro que não existe outro caminho. O caminho é exatamente esse, obedecer ao Senhor. E você vai ser perseguido. Todos que prestam um verdadeiro serviço a Deus será perseguido. Está escrito no livro de Timóteo, está escrito no Grande Conflito. E a profeta do Senhor fala que nós não somos perseguidos hoje porque nós temos muita harmonia com o mundo. E veja que quando um grupo de irmãos quer quebrar essa ligação com o mundo, eles já começam a ser perseguidos. Eu digo mais, os irmãos da verdade presente não são mais perseguidos do que já são, porque falta um pouquinho mais de consagração. Mande os irmãos da verdade presente se consagrar um pouquinho mais e aguardem. Nós vamos ser muito mais perseguidos. Então a lição vem falando exatamente da necessidade da prática. Colocar em prática verdadeiramente aquilo que Jesus ensinou. Mas fique de sobreaviso. Se você for colocar em prática, se prepare, se você será muito perseguido. E não é de hoje. Isso aí já vem milenar. Esse ódio de Satanás contra o remanescente. Isso. Então, Satanás, ele não muda de apelido, né? Apelidava os cristãos ali no começo dos valdenses ali como perfeccionista. E sim, hoje o mesmo apelido continua, né? Exatamente. Misericórdia. Vamos lá na segunda, então, aprendendo de Jesus. Agora vamos aprender de Jesus a prática. Lucas capítulo 4, verso 4, diz assim, e Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o verso 8, e Jesus respondendo, disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele tu servirás. E o verso 10 a 12, porque está escrito, ele dará aos seus anjos ordens sobre ti, para te guardar, e eles te sustentarão em suas mãos, para que em algum momento o teu pé nunca tropece em uma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe, dito está, tu não tentarás o Senhor teu Deus. Então vamos comentar, irmão, aprendendo de Jesus, baseando nesse está escrito, sempre Jesus citava, né? Então, Valdomiro? Aprendendo de Jesus. Sempre me vem à mente esse verbo quando Jesus usou, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Isso é uma característica principal do caráter de Cristo, é a mansidão, né? Todos nós buscamos isso. E é uma luta diária, na verdade, né?
porque o Espírito de Profecia diz que tem que ser manso sob provocação, quando você é provocado. Bom, a pessoa que foi mais provocada, agredida, insultada neste mundo, nós sabemos quem foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Como homem, ele resistiu à tentação de nem sequer por um olhar ele ter uma aversão, uma reação contrária àquelas pessoas. Mas olha só que importante aqui, tem uma passagem aqui no Espírito de Profecia, na meditação matinal de 1962, página 305, está no comentário da lição ali, né, de segunda-feira, no primeiro parágrafo, comentários do Espírito de Profecia, que diz assim, o primeiro parágrafo de segunda-feira: os que confiam em si mesmo, porém, são facilmente derrotados. Lembremos-nos de que, se não dermos ouvidos às advertências que Deus nos dá, uma queda está diante de nós. Cristo não poupará de feridas aquele que se coloca sem que ele seja ordenado no terreno do inimigo. Ele deixa o presunçoso que procede como se soubesse mais que o seu Senhor, prosseguir avante em sua pretendida força. Então sobrevém sofrimento e uma vida mutilada, ou talvez derrota e morte. O que ele está querendo dizer aqui? Hoje, a presunção, às vezes, né? Porque, na verdade, você se coloca no terreno de Satanás, a tentação. E não é isso, não foi assim que Jesus viveu. Jesus foi perseguido por Satanás, mas não se colocava no terreno de Satanás. Essa tentação no deserto aí é porque Satanás tentou matar Jesus logo que ele nasceu, né? Logo que ele nasceu, então ele tentou matar até o fim. Depois, quando ele morreu, achava que era a vitória, mas foi a derrota quando ele ressuscitou. Interessante aqui também no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafos da lição de segunda-feira, que é o comentário, diz assim: Cristo é o exemplo para todos os cristãos. E o Espírito de Profecia também fala que Cristo é o nosso exemplo em tudo. Né? Muitas vezes nós queremos, por exemplo, ir direto para a coroa da glória, sem passar pela coroa de espinhos. Mas isso não será possível. Todos nós que queremos realmente alcançar a coroa da glória, teremos que passar pela coroa de espinhos. Porque ele é nosso exemplo em tudo. E diz assim, quando eles são tentados, né? Nós somos tentados, ou são discutidos seus direitos, deveriam suportá-los pacientemente. Não deveriam entender que têm direito de apelar para o Senhor a fim de ostentar seu poder, para conseguir alcançar vitória sobre seus inimigos, a menos que Deus possa ser diretamente honrado e glorificado por meio disso. Se Jesus se houvesse lançado do pináculo do templo, não teria glorificado seu Pai, pois ninguém teria testemunhado o ato a não ser Satanás e os anjos de Deus. Teria sido tentar ao Senhor e ostentar seu poder ao seu pior adversário. Isso teria sido condescender com aquele a quem Jesus tinha vindo para vencer. É importante aqui, porque, na verdade, quando Jesus fala o Senhor, aqui ele fala arreda Satanás, né, que Satanás sai de cena. É interessante também falar que a repreensão de Jesus também para Satanás, né, a gente vê também na palavra de Deus, que é o Senhor te repreenda, Satanás. Muitas vezes, infelizmente, nós ainda carecemos desse comportamento cristão e algumas atitudes nossas em relação à própria, às vezes, perseguição que sofremos, direto ou indiretamente, infelizmente. Porque se nós formos analisar direitinho o caráter de Cristo na Bíblia, Espírito de Profecia, de já todas as nações, né, inteirinho, a gente vê que em nenhum momento ele agiu em defesa própria. Ele agia em defesa da verdade. Quando ele estava sendo crucificado, que nós estamos estudando aqui agora, por isso que estou comentando isso, aprendendo de Jesus, tem que aprender alguma coisa de Jesus, isso é um ensinamento que ele nos dá, o que ele tem nos ensinado. Quando ele estava sendo crucificado, estava sendo ofendido daquele jeito, massacrado, ele não reagiu, porque seria em defesa própria, mas quando era em defesa da verdade, ele falava: escribas e fariseus hipócritas, errais porque não conheceis as Escrituras. Ele estava todo momento falando. Vocês fazem isso, mas não vivem. Vocês têm todo o conhecimento, mas não vivem. Vocês nem reconheceram quando o Messias chegou, que sou eu. Eu sou o grande eu sou. Então, na verdade,
às vezes nós confundimos, isso é muito perigoso, é uma linha muito tênue entre defender a verdade e nos defender. Quando nós nos defendemos, nós estamos aprendendo de Cristo. Quando nós defendemos a verdade, aí sim Deus pode nos usar poderosamente. Amém. Amém. Bom, Marcos? É interessante que o irmão, no início da fala dele, o irmão Valdomiro falou um texto, né? Que Jesus fala que aprendei de mim que sou manso e humilde. E aqui no verso de 1 Pedro 3,15, fala assim, ó, que antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, o cristão, ele sempre tem que estar preparado para dar a razão da sua fé. Mas aqui no texto ele fala um detalhe importante, que é com mansidão. Na maioria das vezes, o cristão é colocado em determinadas situações, onde ele é desafiado. Ele, assim como aconteceu com Jesus, ele não é colocado numa situação assim, onde há um estudo. Geralmente é algo acusando. E aí é difícil você ter mansidão com uma pessoa que está te atacando, né? E eu queria também chamar a atenção um pouquinho, que o irmão Alexandre leu os textos aí de Lucas, né? Mas eu gosto muito da versão, porque nós temos essa mesma história contada aqui por Mateus, né? E em Mateus, eu gosto de um detalhe que eu acho importante. Eu vou ler aqui Mateus 4:7, que fala assim, ó, teve a tentação ali, né? Satanás falando, e aí depois Jesus, em Mateus 4:7, diz assim, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, eu gostaria de chamar atenção para isso, não apenas para o está escrito, mas para o também está escrito. Porque aqui está a importância da gente saber interpretar as escrituras. Porque o que acontece? Ali, tanto Jesus quanto Satanás, os dois estavam usando as escrituras. E como nesse momento a gente sabe quem que está com a razão? E hoje a gente vê muito acontecendo isso. No meio de tantas igrejas, tantas denominações, quem que está com a razão? Quem que está usando as escrituras da maneira correta? Então, nós devemos saber o que está escrito, mas mais importante do que isso, nós devemos saber o que também está escrito, né? Porque a única diferença entre Jesus e Satanás ali foi que Jesus usou o texto dentro do contexto, enquanto Satanás usou o texto completamente fora, né? E ali criou um pretexto. Então, esse é o importante do conhecimento das escrituras, né? Aqui a lição de segunda-feira chamou bastante atenção quando fala que nós devemos aprender de Jesus, que Jesus, ele se apegava ao Pai, ele se retirava para as montanhas, ele orava, ele estudava a palavra de Deus. A maior felicidade dele era estar num momento quieto, assim, longe das tribulações, daquela movimentação de pessoas, podendo estudar a palavra de Deus e pedir auxílio divino, né? Para ele saber como guiar, orientar as pessoas e até mesmo orar por essas pessoas, interceder por elas. Então, eu acho que essa é a grande lição que nós devemos aprender de Jesus aqui na segunda-feira que veio trazendo, né? Saber como interpretar as escrituras e a dependência nossa de Deus. Amém. Louvado seja Deus. E essa dependência, irmão Marcos, né? Se você for olhar bem na história, você vai ver que todas aquelas pessoas que quiseram viver, pelo menos a maioria delas, eram pessoas muito simples. A maioria delas eram pobres. É interessante isso, né? Valdenses, anabatistas, tinha alguns ricos, mas eram a exceção. E é interessante que a maior parte dos teólogos eram pessoas ricas, abastadas, eram pessoas da classe alta. E eles rejeitavam aqueles que queriam viver desse jeito que você está falando aí, viver de maneira simples, viver de maneira que Cristo falou. Irmãos, não tem tanta dificuldade. É simples, é obedecer a Deus, obedecer aquilo que ele falou, de maneira, ali até uma criança, se você pegar o Novo Testamento, ali pega os 10 mandamentos, até uma criança consegue entender o que está escrito ali. E aquilo tem que ser lido e tem que ser colocado em prática. É simples. Isso é o que a Profeta do Senhor, no livro Parábola de Jesus, página 69, fala: Cristo virá quando nós refletimos plenamente o caráter de Jesus. O caráter de Jesus, para nós refletir o caráter de Jesus, temos que andar com ele. Temos que andar como nessa lição aí de segunda está dizendo. Ter o exemplo dele como exemplo, não é?
Agora, outra coisa interessante que eu gostaria de pontuar com os irmãos é que algumas pessoas, quando assistem documentários sobre Bíblia, sobre livros, eles falam assim, né, sobre o concílio que houve ali no quarto século, falam, olha, estão escondendo da gente a Bíblia. Tem muitos livros da Bíblia que foram deixados de fora. Não é? Nós sabemos muito bem que uns são livros apócrifos, outros são livros deuterocanônicos, como são chamados, mas tem outros livros que não se sabe a origem. Mas o que eu acho mais interessante é que as pessoas falam, olha, tá vendo? Estão escondendo da gente a verdade. Eu já vi muita gente falando isso. E só que aquilo que Deus já revelou para nós, aquilo que está no Evangelho, aquilo que nós já sabemos, nós temos dificuldade de colocar em prática. A pergunta que eu falo é, para que ir atrás de mais se nem aquilo que ele já revelou a gente está praticando? Então, a gente tem dificuldade na luz que nós já temos. E o Adventista do Sétimo Dia tem um espírito de profecia também. Nós não praticamos aquilo que Deus pediu. Até os budistas fazem melhor reforma de saúde do que a nós. Infelizmente, assim, estou falando como um todo, e como igreja, comparando a igreja com o movimento budista. Infelizmente, é uma realidade. Satanás, ele cria contrafações. Então, se nós não praticamos nem aquilo que Deus já nos mostrou, se nós não vivemos como Cristo viveu, não andamos como Cristo andou, como a lição de segunda, tá? Para que a gente fica desesperado? Não, estão escondendo a verdade da gente. Olha quantos livros deixaram de fora no concílio de 325, concílio de Niceia. Olha, por que esses livros foram escolhidos e não colocaram os outros? Meu amigo, se esse que foi escolhido você não está praticando, para que você ainda quer mais? Não é? E nós temos o espírito de profecia também aí, nós não queremos praticar, não é? Mas nós estamos com a nossa orelha coçando atrás de novas verdades nesses últimos tempos que vêm em favor das nossas paixões, né? Infelizmente. Agora, é muito bonito de ver que sempre na história Satanás nunca teve, vamos dizer assim, a hegemonia de ter todos do lado dele. Não, sempre teve aqueles que buscaram seguir a Jesus, independente da circunstância. Então, no século XVI, a história da jovem Elizabeth, que até o irmão Alexandre também deve ter o livro, não é? Aquele livro, Espelho dos Mártires, tem um livro também que fala lá, Não Vim Trazer Paz, conta a história de uma jovem que o julgamento dela foi anotado. Uma jovem que deve ter 15, 16 anos de idade. Uma jovem que defendeu a palavra de Jesus no meio de um monte de juiz. E sabe o que fizeram com ela? Colocaram ela dentro de um saco, encheram de pedra e jogaram dentro do rio. Eu fiquei pensando, meu Deus, que fidelidade. Uma jovem, deram chance de ela voltar para trás. Deram chance dela falar assim, olha, desculpa, eu estava equivocada. Não, ela era freira. Estava estudando para ser freira, tão novinha, e ela fugiu do internato das freiras, porque ela queria viver exatamente o que Cristo ensinou em cada um daqueles versos do Novo Testamento e pôr em prática. Isso que ela queria viver a mensagem de Jesus na prática. E ela foi julgada, e ela foi jogada dentro do rio, com um saco de pedras dentro. Irmãos, e outra coisa, eu vou dizer uma coisa para você. Se talvez não tivesse acontecido isso com ela, a gente nem saberia que ela existiu. É interessante que Satanás, ao longo da história, como a gente já falou, tem perseguido muito nós, o povo que quer realmente viver na prática, que quer verdadeiramente refletir o caráter de Jesus com suas obras. Mas, ao mesmo tempo que isso é interessante notar que ele nunca teve o saborzinho na boca de ver o mundo totalmente dele. Isso mostra perante todo o universo o amor que é essa mensagem que Deus nos traz, não é? Agora, outra coisa só, antes de passar a bola, irmão Alexandre. Veja que coisa interessante, que aquele filme aí, apesar de nós sabermos que o teatro não é a melhor maneira de levar a mensagem, os ímpios não sabem disso, né? Então, Mel Gibson fez aquele filme lá, Até o Último Homem, não é? Que foi o filme que mostra a história de um adventista na Segunda Guerra Mundial. A minha pergunta que eu faço será que quando ele foi para aquela guerra, será que quando ele decidiu ser fiel, decidiu não usar arma, decidiu ser compassivo, mesmo faltando comida, decidiu continuar sendo vegetariano, não é? Eu gostaria de saber, será que ele pensou assim, eu vou fazer tudo isso, eu vou obedecer tudo, porque isso vai virar filme e eu vou evangelizar o mundo inteiro. Será que ele pensou assim? É claro que não. Ele simplesmente viveu a mensagem que ele tinha na época, a mensagem que tinham passado para ele. Ele não imaginava que ele ia virar filme. Do contrário, ele poderia ser morto. Porque uma pessoa que faz isso, em geral, o exército mata.
que não está com arma. Então, veja, irmãos, os métodos de evangelismo mundial, de alcance mundial, isso aí fica com Deus. Deus que vai fazer esses métodos. A única coisa que cabe a nós é obedecer. É simples. Nós somos os soldados rasos, como diz o irmão Mauro Carnassale. Somos os soldados, aqueles que menos conhecimento. Temos que obedecer. Se nós obedecemos a Deus, aí Deus ele vai abrir caminho para jogar na televisão. Olha só o homem que salvou não sei quantas pessoas, que foi fiel aos princípios até o fim, no meio da guerra. Então, essa é a maneira de evangelizar o mundo, é sermos fiéis naquilo que ele nos colocou. E aí, os holofotes do mundo vão vir em nossa direção. Vocês entenderam? Então, às vezes tem tantos métodos mirabolantes por aí, e eu creio que o melhor método é obedecer ao Senhor, e Ele vai abrir o caminho, a luz vai brilhar. Quando Jesus falou assim, ó, que não se acende uma lâmpada para se pôr debaixo da cama, uma coisa que você pode tirar dessa parábola é que mesmo que se fizer isso, todo mundo vai notar que ela está ali. Se eu pôr o sapato debaixo da cama, ninguém nota, né, que está ali, a não ser que tenha chulé, não é? Mas ninguém nota que está ali se eu pôr o sapato debaixo da cama. Mas se eu pôr uma lâmpada, todo mundo vai notar, opa, tem alguma coisa aqui, ó, tá o raio saindo de luz. Então a mesma coisa é o cristão que vive os princípios, que anda como essa lição de segunda falou aqui, vive os princípios à flor da pele. Amém. Então que possamos aprender de Jesus, né? Manso, humilde de coração, citava a Escritura e vivia. Louvado seja Deus. Terça-feira, Jesus versa as Escrituras. João capítulo 5, verso do 45 ao 47. Na minha Bíblia está escrito assim, ó. Não penseis que eu vos hei de acusar para o Pai, a um que vos acusa, Moisés, em que vos confiais. Porque se vós creis em Moisés, tereis crido em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes no seu escrito, como crereis nas minhas palavras? Então vamos comentar, irmãos, a relação de Jesus com as Escrituras. Pois é, está bem claro, né? Já no versículo 46 da leitura de terça, porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. É uma coisa diretamente ligada à outra. Quando Jesus fala eu sou, o eu sou se referia somente a Deus, um ser incriado. E para eles isso era blasfêmia. Por isso que eles tentaram matar Jesus, apedrejar Jesus naquela hora. Mas se a gente voltar, por exemplo, ali para o versículo 39, mesmo João capítulo 5, a gente vai ver que Jesus fala assim, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, na verdade, é o seguinte, nós corremos o mesmo risco que eles hoje, claro. Como assim o mesmo risco? Mas eles não entenderam, não interpretaram bem as Escrituras, não estavam consagrados a Deus para que o Espírito Santo mostrasse para eles quem era o Messias, que o Messias tinha chegado, que o Cristo tinha chegado. Nós sabemos muito bem quando Jesus nasceu, os únicos que realmente sabiam que era o Messias, que estavam esperando realmente o Messias, preparados para receber o Messias, quem eram? Os pastores e os do Oriente, né? Aqueles que vieram do Oriente, que não eram do povo de Deus. Acho que é uma coisa interessante isso. Alguém falou aqui, eu não lembro qual irmão que falou, eu acho que foi o irmão Potágoras, que os católicos dizem que Jesus voltará sim. Meu pai morreu católico, ele sempre falava, eu falava assim, pai, Jesus está voltando, eu tentei levar a verdade para ele. E ele falava, sim, Jesus está voltando, sim, as coisas estão acontecendo. E ele era católico, ele ia à missa. Então, na verdade, é o seguinte, esse preparo aqui não é só o falar, o expressar, o professar, mas é você realmente ter aquilo no coração. Não só dizer Jesus está próximo, mas também se preparar para a volta de Jesus e saber que é onde que você encontra o verdadeiro Jesus, em toda a Bíblia Sagrada e no Espírito de Profecia. Porque o Espírito de Profecia, ele detalha toda a Bíblia. Né? Se você pegar, por exemplo, os livros, você vai pegando os livros ali do Atos dos Apóstolos, né? Você vai ter ali o Novo Testamento, você tem parábolas de Jesus, é o Novo Testamento, e assim por diante, tem profetas e reis, patriarcas e profetas, vai para o Velho Testamento, detalhando a Bíblia. Então, nós não temos desculpas para não conhecer a nosso Senhor Jesus Cristo, porque
está detalhado a vida dele, como ele viveu, como ele é, como exemplo para nós. Então, é importante que nós não podemos incorrer no mesmo risco que eles incorreram. Agora, nós podemos estar incorrendo no mesmo risco em que sentido? Não estar percebendo a breve volta de Cristo, mas pior do que isso, podemos estar percebendo a breve volta, mas não nos estar preparando, às vezes adiando. Não, hoje não, vou deixar para amanhã, amanhã eu começo e tal, aquelas reformas e tudo mais. Mas são muitas reformas, porque como nós não entendemos a Bíblia, o próprio Espírito de Profecia diz que se nós tivéssemos obedecido à Bíblia, nós não precisaríamos dos testemunhos, é dito nos testemunhos, mas nós não entendemos, então ele veio detalhado, e agora detalhado ainda nós temos essas dificuldades, porque muitas vezes falta uma consagração diária a Deus, uma consagração de entrega à vida a Deus e reclamar as promessas de Deus que tem aqui na Bíblia Sagrada, porque aqui, se você pegar, por exemplo, uma citação aqui dos comentários da lição, primeiro parágrafo dos comentários da lição, que é da Meditação Matinal e Exaltai, de 1992, página 307, diz assim: Cristo declarou que as verdades do Antigo Testamento são tão preciosas quanto as do Novo. Cristo tanto foi o Redentor do homem no princípio do mundo, quanto é hoje. Antes que viesse a nossa terra com sua divindade revestida da humanidade, foi dada a mensagem do Evangelho a Adão, Sete, Enoque, Matusalém e Noé. Abraão em Canaã e Ló em Sodoma anunciaram a mensagem, e de geração em geração mensageiros fiéis prenunciaram aquele que havia de vir. A minha grande preocupação, só para terminar hoje, o que eu tenho visto, infelizmente, eu falo isso com tristeza, é que, eu já falei isso na lição passada, mas gostaria de falar novamente, é que no meio de toda essa crise, todos os problemas que estamos vivendo hoje, poucos estão se levantando e pregando a verdade como ela é na Bíblia e no Espírito de Profecia. Infelizmente, alguns estão fazendo recortes e ainda dizendo que as coisas vão voltar a ser o que eram. Não vão voltar, irmãos. Vai piorar cada vez mais. Nós que estudamos a Bíblia e o Espírito de Profecia sabemos que vai piorar cada vez mais, porque está tudo ali, Apocalipse, Daniel, todo o Espírito de Profecia, grande conflito, nós temos ali tudo muito claro que as coisas piorarão. Então, isso que preocupa, porque hoje nós precisamos sim conhecer a Cristo, como está falando a lição, nós precisamos aprender de Cristo, nós precisamos saber que Cristo está nas Escrituras, com certeza. Precisamos pregar as 3 mensagens angélicas, principalmente a terceira que está próxima de acontecer. O que está acontecendo hoje? Ainda nós temos aquela questão do passo a passo, as coisas voltar a ser como era antes, como o mundo está falando. Então, se a gente não se voltar para Cristo hoje, e é um alarme, aqui está tocando alarme. Está tocando alarme. Eu lembro quando eu morei em Londres e em cima do meu quarto tinha um alarme, né, contra incêndio. Às vezes tocava meia-noite, tinha que sair correndo só com a roupa e tal, que estava dormindo e sair atravessar a estrada, a rua e ficar do outro lado lá. E aquele super forte, aquele alarme. Então, imagine se eu dormisse, ficasse dormindo lá e fosse um incêndio verdadeiro, né? Então, hoje, nós não podemos ficar como as 10 virgens que estavam em profundo sono. Claro que daí, né, algumas tinham ali o azeite, tinham o Espírito Santo. Mas a gente não pode dormitar agora. Infelizmente, se a gente comparar, por exemplo, quando Jesus vai até o Getsemane, e 3 vezes ele volta e fala, porque estão dormindo ainda, e Jesus está falando para nós hoje, por que vocês estão dormindo ainda? Acordem, não há mais tempo, é hora de se voltar, de se preparar, eu estou voltando. Então, na verdade, o que nós temos que dar hoje? O sonido certo da trombeta, sim, pregar a Cristo, a vida de Cristo. E a pessoa tem que ser transformada pela vida de Cristo, sim, examinando a Cristo nas Escrituras, no Espírito de Profecia, e que também está próximo para voltar. Ele é um Deus de amor, mas é um Deus de juízo também. E o juízo também é amor. Imagine esse mundo, ele existir para sempre, eternamente, com toda essa maldade, essa coisa terrível que existe hoje no mundo. Então, é a misericórdia de Deus, o retorno dele, a justiça dele. Então, conhecer a Jesus, ter um relacionamento íntimo com ele. O irmão Marcos falou, para ter poder, não é só professar, para ter poder, não é só estudar, conhecer intelectualmente.
para ter poder, você tem que viver. Uma vez perguntaram para a mulher de um pastor assim, como é que ela descreveria o seu marido? Ela falou só 2 palavras: manso e humilde do coração. Deus nos ajude. Amém. Amém. É interessante que a lição de terça-feira aqui veio trazendo o título, né? Jesus versus as Escrituras. Então, muitas pessoas fazem a distinção, né? Antigo Testamento, Novo Testamento. E o Novo Testamento é uma nova história, não tem nada a ver com o que passou. O Deus do Antigo Testamento é aquele Deus carrasco, né? E Jesus veio trazer uma nova visão. Em certo ponto eu concordo, realmente, Jesus veio trazer uma nova visão. Tem um irmão até que fala, né, que nós temos o 11º mandamento. Qual é esse 11º mandamento? É quando Jesus fala, né, que nós devemos amar como ele amou, né? Porque nós, até então, nós não tínhamos o exemplo. Agora, a partir do momento que ele está aqui, nós temos o exemplo. Então, é o 11º mandamento. Aqui em Mateus 5, 17 e 18, fala assim, ó. Mateus 5, 17 e 18, fala assim, ó. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio jamais passará da lei, sem que tudo isso seja cumprido. É interessante que as pessoas falam que há uma contradição entre o Novo e o Antigo Testamento, né? Mas, se fosse assim, muito se apega a alguns textos. Por exemplo, aqui, ó, em Mateus 5:43, fala lá, Jesus falando, né? Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Em algum momento foi dito isso, odiarás o teu inimigo? Não foi dito em lugar nenhum. Só que Jesus estava fazendo uma referência ao quê? Aos ensinos distorcidos dos judeus ali, né? Dos fariseus, enfim. Então Jesus veio, na verdade, para dar um maior significado à lei. Um significado que até então eles não tinham. E se nós formos pegar entre o próprio Antigo Testamento, por exemplo, lá nós tínhamos a lei, por exemplo, olho por olho, dente por dente. Então, o próprio Antigo Testamento ia entrar em conflito se fosse assim, porque o mandamento não diz lá, não matarás? Se o mandamento diz não matarás, e aí tem uma ordem, olho por olho, dente por dente. Então, quer dizer, se o cara matou, ele tem que morrer? Você percebe como é a questão desse conflito que as pessoas criam, não precisaria nem ir do Novo para o Antigo Testamento, porque dentro do próprio Antigo Testamento haveria uma contradição. Então, muitas vezes, o problema está com o nosso entendimento, né? A situação ali das normas que foram dadas a Moisés para ele passar para o povo era um contexto completamente diferente do contexto da civilização que Jesus estava lidando. Moisés estava tratando com um povo que ficou centenas de anos escravizados, tratados como animais, que não sabiam sequer as coisas básicas da vida. Então, Deus tinha que dar toda uma orientação, desde o mais básico para eles, até coisas maiores. O santuário é um exemplo, né? O santuário ali é uma maquete, mostrando que um dia haveria um salvador, que teria um intercessor, que num determinado momento ele passaria a ser juiz, né? Então, assim, as pessoas, elas criam polêmicas desnecessárias, porque o Novo Testamento sem o Antigo Testamento, ele fica completamente sem sentido, né? Porque o próprio Jesus falou, tudo que está lá de Moisés, eu gostaria até de ler, o irmão leu a primeira parte de um texto que está no comentário da lição, né, que é no Exaltaio. O irmão leu o primeiro parágrafo, só que eu gostaria de ler o segundo parágrafo, porque eu acho muito interessante. O segundo parágrafo dessa mesma citação fala assim, ó, quando Cristo quis expor aos discípulos a verdade de sua ressurreição, começou por Moisés e por todos os profetas, e explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Está lá em Lucas 24, 27. Mas a luz que brilha na nova ampliação da verdade é que glorifica a antiga. O homem que rejeita ou despreza a nova não possui realmente a antiga.
para ele, perde seu poder vital e torna-se forma inanimada. Então, assim, sem uma complementa a outra. Se a gente tirar uma parte, nós desconstruímos toda a cadeia, né, que existe na Bíblia. Tem um irmão também que falava assim, tem uma página que eu vou arrancar da Bíblia, que essa página não precisa. Aí ele arrancava a página do Novo Testamento, para ficar a Bíblia por completo. Porque não tem como a gente separar uma coisa da outra. Então, a grande lição que eu tirei aqui da parte de terça-feira é isso. É que as pessoas colocam contradições que são ilógicas. Até mesmo num estudo bíblico, se nós formos dar um estudo bíblico para uma pessoa, como que você trata um estudo, por exemplo, ou alguma coisa do evangelho que você vai conversar com uma criança, seria a mesma forma que você vai tratar com um adulto? De forma alguma. Se você vai tratar com uma pessoa que não tem muita cultura, né, que não estudou, não teve muito estudo, e uma pessoa que teve muito estudo, você vai tratar da mesma forma? Você não vai. Então, nós temos que compreender que Jesus, ele pregava o evangelho simples, e esse evangelho ele alcançava tanto o que não as crianças, como alcançava as pessoas de maior estudo. Então, não há divergência nas escrituras. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles são uma engrenagem. Se a gente tirar um dente, que seja de uma parte ou seja da outra, tudo é como uma casa que desmorona, né? Amém. Olha, eu creio que tudo tem a ver com a maneira com que você vê alguma coisa. A Bíblia, conforme você vai estudando e tendo comunhão com Deus, você pode mudar a maneira com que você vê as coisas, não é? Então, o irmão Marcos aí comentou um pouco sobre essa questão que as pessoas colocam de contradição, mas é só você colocar na mente aquilo que a gente estudou aqui na lição 8, na lição 9, colocar o Gênesis como fundamento. A gente disse que o Gênesis era o fundamento. E em que sentido o Gênesis era o fundamento? A gente falou sobre família, que Deus estabeleceu a família ali no livro de Gênesis. A gente colocou o casamento como vindo de Gênesis. A gente colocou a alimentação como vindo de Gênesis. A vida no campo, vindo de Gênesis. A adoração a Deus da maneira que vem de Gênesis. Então, quando Moisés dá a lei ali é Deus tentando trazer um povo um pouco para aquilo que era no Gênesis, não é? Nos primeiros 2 capítulos, porém ainda não de uma maneira completa, porque, como o irmão Marcos falou, o povo ainda estava tão sujo, de 400 anos de escravidão, imerso em uma cultura pagã, não é? Que eles tinham dificuldades em coisas básicas, inclusive até Deus ensinou para eles fazer aquilo que os gatos sabem fazer sem precisar disso, né? Que quando eles saíssem para o campo, que eles levassem uma pá, que eles não fizessem as suas necessidades externamente, que eles cavassem um buraco, uma coisa tão simples, mas está lá no Pentateuco. Agora, é interessante notar que Deus, então, começa a trazer o povo ao plano original, só que, como o irmão Marcos falou, então ainda não era com profundidade. Então, Cristo, quando vem, ele traz essa profundidade. Então, essa aparente contradição que existe entre Cristo e o Velho Testamento, não é que Cristo é mais liberal, não. É do contrário. Cristo é muito mais conservador. Ele puxa muito mais para o Gênesis, para o plano original. Então, por exemplo, quando perguntaram sobre o divórcio, o que ele respondeu? Leia lá em Mateus capítulo 19, abre lá, os fariseus falam, por que Moisés deixou lavar a carta de divórcio? Aí Jesus responde, por causa da dureza do coração de vocês. Então, quando Cristo responde desse jeito, por causa da dureza do coração de vocês, é aquilo que o Marcos acabou de falar. É porque eles estavam numa situação numa situação, assim, vamos dizer assim, de escravidão que eles vieram do Egito, de uma situação tão dura, que Deus, conhecendo a dureza do coração deles, o Senhor Deus, conhecendo a dureza do coração deles, permitiu que eles lavrassem a carta de divórcio. Exatamente isso. E aí, quando você pega o que Cristo disse ali, ele contradiz, aparentemente, o que Moisés falou com o que está escrito no livro de Gênesis. Lá em Gênesis, nos primeiros 2 capítulos, quando Deus cria o casamento. E depois Jesus completa dizendo, o que Deus juntou, não separe o homem. Então, vocês entenderam que os princípios de Cristo é mais se aproximando ao que está antes do pecado, ao plano original, não é? Então, está escrito em Gálatas que o reino, que a lei serviu de aio, para Cristo. E aí muitos entendem que a lei foi abolida, será que essa lei é lei moral? Será que lei é essa? Mas nós entendemos que o reino que Deus deu para Moisés era um reino terrenal.
O reino de Israel era um reino terreno, como qualquer outra nação, Brasil, Argentina, era um reino terreno. Então, ele serviu ali de professor. Ele serviu de professor para nos levar ao rei, às palavras de Cristo. E Cristo vem com a profundidade do reino eterno, dos princípios que ele mesmo estabeleceu no Éden, no Jardim do Éden. Então, basicamente é isso. A contradição, a aparente contradição, ela é desfeita quando você muda a sua maneira de ver. A partir do momento que nós mudamos a maneira de ver algo, isso muda totalmente a nossa concepção sobre essas coisas, não é? Isso vale não só para a Bíblia, mas para qualquer outra coisa. Quando você muda a sua visão sobre algo, você muda toda a sua concepção sobre esse algo. Então, a mesma coisa é a Bíblia. Se nós começarmos a ver a Bíblia como um testemunho, não é, do relacionamento entre Deus e o homem ao longo da criação até os dias de hoje, e entender que ao longo de todo esse período, o Senhor Deus tem tentado levar o homem ao plano original que a gente estudou aqui, na lição 8, na lição 9, que é o Gênesis, os fundamentos, nós entendemos que Cristo veio exatamente para nos levarmos ao plano original. Então nós começamos a ver que não há contradição, que foi uma escola. Uma escola você aprende na primeira série, depois vai para a segunda série, terceira série, quarta série, e você não aprende tudo de uma vez, você vai sendo levado, o conhecimento vai ampliando, e muitas das vezes aquele mesmo conhecimento que você aprendeu na quarta série, volta na sétima série, e aquele conhecimento que você aprendeu na sétima, volta no primeiro ano. A gente chama isso de espiral, mas esse espiral ocorre, mas sempre acrescentando mais luz, aprofundando naquilo. Então, basicamente, esse é o reino de Cristo, é o plano original, o plano sem pecado, é a vida vitoriosa, é a vida do Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, quando o homem vivia na terra isento de pecado. Amém. Então, a terça-feira nós aprendemos que Novo Testamento e Antigo Testamento estão relacionados. Jesus com Moisés, está tudo relacionado, né? Louvado seja Deus. Volta ao plano original, não é? Sim. Porque no plano original, se você for olhar bem, irmãos, essa coisa de dar outra face, não precisava falar para Adão que ele tinha que dar outra face. Por quê? Porque certamente ele daria, porque é a natureza que ele tinha, né? A natureza antes de ele ter sido contaminado pelo pecado, e era um momento em que ele vivia em profunda e plena comunhão com Deus. Então ele entendia os princípios do Éden, basicamente, né? Então é isso, irmãos. Então, assim, tudo que Cristo ensinou, dê outra face, não ajunte tesouro sobre a terra, tudo isso, antes do pecado, no plano original, era para os homens viver dessa maneira. Então, Cristo ele só aprofundou a raiz no plano original de Deus. Sim, quarta-feira agora, horas tranquila com a palavra de Deus. O irmão Marcos pode ler Salmos 46, verso 10? 46, verso 10. Irmão Valdomiro, Salmo 62, verso 1, 2 e 5. E eu vou ler Salmo 37, verso 7, que diz assim, olha lá. Descansa no Senhor e espera pacientemente por Ele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que faz com que os artifícios aconteçam. Salmo 46, 10, diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. Amém. E Salmo 62, versículo 1 diz assim, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. E o versículo 2, só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. E o versículo 5 diz assim, ó minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Então, o que esse texto nos ensina sobre horas tranquilas, com a palavra de Deus? Começando com o irmão Protágoras. Horas benditas, santas e felizes são as que passo junto a ti, meu Deus. Lembra de Marta, lembra de Maria, não é? Horas tranquilas ouvindo a palavra de Deus. O melhor exemplo de que a história de Marta e Maria, não é? Eu creio que não tem melhor exemplo do que esse, né? Enquanto uma estava preocupada e era uma preocupação justa, vamos olhar assim, a preocupação justa de Marta, né? De, não, vamos fazer a comida, e essa mulher está parada, e Jesus valorizou e viu que ela estava querendo atender, ela não estava ali de maneira preguiçosa, não é que ela não queria fazer nada, não entenda dessa maneira, não, ela estava ali porque
ela comia cada pérola que saía da boca de Jesus, não é? Então, Marta, você está preocupada com muita coisa, né? Quando só uma coisa é necessária. Então, irmãos, ouvimos a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. O próprio Jesus prometeu para a gente não ficar ansioso, para a gente não andar ansioso. Está lá no Sermão da Montanha, né? Quando ele falou, lá no capítulo 6 de Mateus, sobre não andar ansioso com o que você vai vestir, com o que você vai comer. Não que você tem que virar um preguiçoso, não é? E olha, eu vou falar uma coisa para você. Nós não devemos ser preguiçosos, mas mesmo os preguiçosos, você pode ver que eles estão vivos, tão fortes e tudo. Vê que não falta o pão, não falta. Agora, e não devemos seguir o exemplo deles, não devemos ser o peso para outras pessoas. Porém, veja que o pão não falta, as vestes não vai faltar. Então, horas tranquilas com Deus, exatamente o que a última geração precisa. Veja que quando os primeiros discípulos testemunharam ali no livro de Atos, perante o Sinédrio, qual foi a resposta que eles deram? A resposta foi qual? Eles reconheceram que eles tinham estado com Jesus. Eles realmente tinham estado com Jesus. E a profeta do Senhor diz que nos últimos dias, as pessoas que perseguirão reconhecerão que nós realmente tínhamos estado com Jesus. Pela palavra do nosso testemunho. É muito mais, irmãos, do que simplesmente estudar a Bíblia para ser um intelectual, para ser um inteligente. É muito mais do que isso, muito mais profundo. A gente está falando aqui de profundidade, a gente está falando aqui de andar com Deus, não é? A gente está falando aqui de confiar inteiramente nele, é uma coisa que nós só vamos aprender verdadeiramente a confiar em Deus com o exercício, não é? Não adianta você dizer, eu fiz um curso de aviação e eu sei pilotar. Eu nunca andei em um avião, mas sei pilotar um avião porque eu li todos os livros de pilotagem de avião. Não, você tem que ir na prática, pegar o avião e andar. O carro é a mesma coisa, o barco é a mesma coisa. Então a vida cristã é a mesma coisa. Confiança em Deus é algo que você pode ter uma noção. Quando eu pego aqui a história, não é o testemunho dos mártires, mas a verdadeira confiança em Deus vem quando você mesmo, na prática, viver momentos que você é colocado entre a cruz e a espada, como diz o ditado. Ou seja, você vai ter que realmente confiar em Deus em relação ao seu pão, em relação ao seu emprego, em relação à sua vida, não é? Então, aí na prática, você vai aprender o que é verdadeiramente confiar em Deus. Não é? Então, é isso que falta para cada um de nós. Essa comunhão. Tem um outro hino do Inário também que reflete isso de maneira muito interessante, né? Aquele hino que fala, meu Deus e eu andamos pelos prados como os bons amigos. E é tão lindo, que mostra realmente o que é isso aqui. Andar com Deus. Às vezes pode ser uma pessoa até ignorante, mas a pessoa que anda com Deus, as palavras dela traz luz, traz esperança, não é? E às vezes até entendimento, sabedoria, né? Coisas simples, mas que só pode sair do trono da graça. É exatamente isso que a última geração que vai pregar essa mensagem de advertência ao mundo vai ser como a videira, a parábola da videira. Os ramos, como está ali em João capítulo 15, ele produz o fruto porque ele está enxertado na videira. E a mesma coisa são cada um de nós, devemos produzir esses frutos. Amém. Em nome de Jesus. Então, são horas tranquilas com a palavra de Deus, não só estudando de maneira intelectual, mas convidando o Senhor para estar ao teu lado e pedindo para Ele ensinar e nos transformar o nosso caráter para que nós possamos estar em harmonia com a mensagem que Ele nos deu. Então, irmãos, é interessante que aqui na lição de quarta-feira vem tratando da questão de ter momentos a sós com Deus, né? Separarmos momentos, porque... e quando a gente fala de descanso, na verdade, na nossa mente vem logo o quê? O sábado, né? Então, Deus já sabendo que um dia nós estaremos vivendo em meio a tantas tribulações como nós estamos vivendo hoje, né? Ele já falou lá atrás, lembra-te do dia de sábado, que é um dia especial de comunhão que nós deveríamos ter ali com ele. E aqui a lição de quarta-feira veio tratando justamente disso, dessa questão de separarmos tempo em meio ao corre-corre do dia a dia, tantos afazeres, tanto estresse, tanta luta por alcançar coisas, né? Sendo que a palavra de Deus lá em 1 Timóteo 6,8 nos diz, tendo, porém, o sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas dificilmente alguém coloca isso em prática em sua vida, né? Dificilmente alguém está satisfeito quando tem o alimento, quando tem um abrigo, quando tem o vestuário, né? As pessoas, geralmente, elas querem sempre mais e mais e mais. E isso vai o quê? Afastando, tirando esse tempo que nós deveríamos ter com Deus.
E isso pode ser um problema muito grande ali na frente. Isso pode dificultar o nosso relacionamento com Deus. E eu queria ler com os irmãos aqui um texto que está na Ciência do Bom Viver, né? Livro aqui, Ciência do Bom Viver, que é até um comentário da lição. Está na página 58 do Ciência do Bom Viver. Diz assim, ó: numa vida inteiramente devotada ao bem dos outros, o Salvador achava necessário desviar-se da incessante atividade e do contato com as necessidades humanas, a fim de buscar o retiro e a inteira comunhão com o Pai. Ao partirem as multidões que o haviam seguido, ele vai para as montanhas e ali, a sós com Deus, derrama a alma em oração por essas criaturas sofredoras, pecadoras e necessitadas. Quando Jesus disse aos discípulos que a seara era grande e poucos os obreiros, não insistiu quanto à necessidade de incessante lida, mas disse-lhes: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. A seus esgotados obreiros de hoje, da mesma maneira que os primeiros discípulos, dirige ele essas palavras de compaixão: vinde vós aqui à parte e repousai um pouco. Então, esse repouso é justamente nesse sentido, porque nós temos os dois lados, né? Nós temos as pessoas... Satanás, ele sempre vai trabalhar com extremos, né? Então, ou Satanás vai fazer com que as pessoas tenham uma busca incessante por crescimento nas coisas temporais, que isso vai impedir elas de dedicar tempo a Deus, ou ele vai para o outro extremo. Ele vai fazer que a pessoa se dedique tanto ali aos outros, e ela vai esquecer de se alimentar, ela vai esquecer da sua família, que é a sua primeira igreja, e aí ela pode, na busca de tentar salvar outras pessoas, ela pode acabar se perdendo. Então, aqui vem falando justamente disso. O próprio Cristo veio nos dando exemplo de que ele estava ali preocupado com a necessidade do povo, ele estava ali pregando para eles, né, dando uma palavra de esperança, mas tinha um momento que ele se comunhão direta com o Pai. E ali ele se alimentava, ele recarregava suas energias, ele até intercedia, como eu disse lá no início, pelas pessoas, por esses que estavam atrás dele. Então ele necessitava, como ser humano, ele necessitava de um tempo de comunhão mais íntima com o Pai, né? E o que dirá de nós, né? Nós muitas vezes queremos, como diz o ditado, né? Nós queremos abraçar o mundo. Só que aí nós acabamos prejudicando a nós mesmos. Então Jesus, ele vem nos chamando a isso, né? Vinde aqui à parte e repousai um pouco. Ou seja, venha buscar energia de quem é a fonte da energia, né? E não fique tentando você mesmo, pelas suas forças, querer mudar o mundo. Então, essa é a grande lição que eu venho tirando na quarta-feira aqui, né? De que precisamos ter esse relacionamento, precisamos ter essa comunhão com o Pai. Porque se nós não tirarmos esse contato pessoal, esse contato mais íntimo, dificilmente a gente vai conseguir levar algo de qualidade para outras pessoas, né? Sim. Quinta-feira agora, irmãos, é bem interessante, que é memória e canção. Eu vou ler Efésios 5:19, que diz assim, ó: falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração. E Colossenses 3, verso 16, diz assim, ó: Colossenses 3, verso 16: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. Então, irmão Potávio, começa aí comentando, baseado nesses textos, memória e canção, ou hinos, né? A gente viu aqui, irmão Alexandre, que Cristo, ele mesmo batalhou contra o mal, não só contra o próprio Satanás em si, mas contra pessoas que eram usadas pelo Satanás, com a palavra de Deus que ele tinha na memória. Então, basicamente, se ele é um exemplo em todas as coisas, nesse ponto também ele é um exemplo. Então, devemos ter a palavra de Cristo gravada em nossa mente, não é? Ter o princípio do amor a Deus, o princípio do amor ao próximo,
e está preparado. E a melhor maneira de se preparar, gravar texto na memória é exatamente com a música. Aqui fala sobre o cântico. Não é? Nós temos, por exemplo, o nosso hinário adventista, 610 hinos, e são hinos doutrinários. Quando você pega hinários, tanto da Igreja Adventista quanto de outras igrejas, como, por exemplo, o Batista, que é o cantor cristão, ou a da Assembleia, que é a harpa cristã, todos esses hinos são hinos doutrinários. Eles são classificados dentro do próprio livro de hinos como, de acordo com a doutrina. Você pega o hinário adventista, tem um hino que fala sobre o Pai, tem um hino que fala sobre o Filho, tem um hino que fala sobre o Espírito Santo, tem um hino que fala sobre a volta de Jesus, tem um hino que fala do sábado, tem um hino que fala... Enfim, são N doutrinas, não é? Enfim, então a gente aprende que os hinos que são inspirados por Deus, os hinos que historicamente se utilizou, são hinos doutrinários. Então é uma maneira de gravar a palavra de Deus. E nós temos também a Bíblia Melódica, né? Como não citar a Bíblia Melódica num momento como esse? Né? Se você digitar aí no Google, no seu Google, Bíblia Melódica, você vai ver hinos de passagens bíblicas, e são hinos cantados exatamente como está lá. Não é uma paródia, não é uma paráfrase, vamos dizer assim, dos textos que estão lá, mas são necessariamente o texto da maneira que está lá, geralmente usada a corrigida, né? A versão corrigida da Bíblia. Então, ali você pega quase 50 Bíblia Melódica para você cantar e você gravar texto na memória. Porque vai vir um tempo em que a palavra de Deus não será tirada no sentido físico, os livros serão tirados das Bíblias, não é? E nós teremos que dar a resposta da nossa fé sem elas nas mãos. Teremos que saber a palavra de Deus da mente. Então, e é um privilégio ter a palavra de Deus na mente. É um privilégio. Tem pessoas por aí que decoram hino de time, tem pessoas por aí que sabem a escalação da Copa de 70. Imagina, irmão Alexandre, tem gente que até hoje sabe a escalação da Copa de 70. Nós temos o privilégio de saber a palavra de Deus, de gravá-la, não é? E isso é de suma importância tanto para as tentações que vêm em nossa mente, como as tentações do nosso dia a dia, e também para enfrentar opositores e até para, em momentos difíceis, poder dar um alento às pessoas que estão precisando dessa palavra que é fonte de vida. Essa palavra, a palavra de Deus, é a mesma palavra que trouxe as coisas do nada à existência, não é? Ele falou e as coisas apareceram. Então, a mesma coisa, essa mesma palavra que nós temos aqui na mão, nós podemos meditar, que nós podemos pôr em prática. Amém. E a música, ela tem um poder de gravar essa mensagem. Ela tem um poder muito forte, até de, se você for uma pessoa consagrada, Clara, até de expulsar demônio, se a pessoa é uma pessoa consagrada, não é? Então, a música, ela entra na nossa mente e ela ajuda-nos, não é? Não é qualquer música, diga-se de passagem, tá bom? Não é uma música mundana, não pode ser uma música mundana. Tem que ser uma música que não só na letra, mas na estrutura dela, né? Na estrutura, melodia, harmonia, ritmo, esteja de acordo com a música celestial. Não são músicas que acompanham o ritmo do rock, não é? São hinos que são totalmente diferentes. Se você só ouvir a melodia da música sem a letra, você já consegue ver se a música é cristã ou não, não é? Então, aí você vê que o grande conflito, ele entra em todas as partes do estilo de vida do ser humano, na música, na comida, em tudo. Então, a lição de quinta-feira, ela vem falando desse privilégio que nós temos em relação à música e de gravar as mensagens bíblicas na memória. Amém. Sim. Ô Marcos? E quando a gente se trata de música, né, biblicamente a gente já vem na mente Davi, né, vem também a profetisa Miriam, né, irmã de Moisés e Arão, que recitava, né, cantava hinos relacionados à palavra de Deus para que o povo memorizasse ali a palavra do Senhor, né? E é muito importante isso, porque como o irmão mesmo citou aí, né, tem um ministério muito bonito da Bíblia Melódica, e isso ajuda muito, não só crianças, mas adultos também, a decorar, né, textos da Bíblia. E aqui veio falando, né, da questão da música, e veio também falando da questão de você memorizar independente da música, né? Tem até um texto aqui que eu gostaria de ler com os irmãos, que está no comentário da lição, está em Conselho sobre a Escola Sabatina. É um trechinho pequeno no comentário da lição aí na página 36, que fala assim, ó: deve haver vivo e crescente interesse em armazenar na mente a verdade bíblica. O precioso conhecimento assim obtido
edificará uma barreira ao redor da alma. Embora assaltada por tentações, terá ela uma firme confiança em Jesus, mediante o conhecimento daquele que nos chamou da glória à sua virtude. E realmente, irmãos, quando nós estamos em situações difíceis durante o nosso dia a dia, às vezes nós fazemos nosso culto de manhã, saímos de casa cheios, né, da palavra de Deus, só que as coisas vão acontecendo durante o dia e, sem você menos perceber, às vezes você já está desconcentrado ali, já saiu a sua comunhão com Deus, e aí está a importância desses ministérios, né, de você memorizar a palavra de Deus, porque você está sempre recitando um verso bíblico, quando vem a tentação. Lutero fala, né, que nós não podemos evitar que os pássaros voem sobre nossa cabeça, mas nós podemos evitar que eles façam ninhos. Então, nós não podemos evitar que as tentações venham, mas nós podemos evitar dar sequência naquela tentação, né, e ali tornar um pecado. Então, quando nós temos na memória, na mente, né, textos bíblicos, nós vamos cantando, se apegando a Deus, orando a Deus, e aí aquilo ali passa, e a gente acaba vencendo a tentação. É assim que a gente vence a tentação, né? A gente só consegue vencer a tentação se a gente estiver com a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração. E aqui na lição, lá no último parágrafo, tem um pequeno trecho do Patriarcas e Profetas, na página 594, que fala assim: a música faz parte da adoração a Deus nas cortes do céu, e em nossos cânticos de louvor devemos tentar nos aproximar o máximo possível da harmonia do coro celestial. E o irmão Protágoras disse muito bem, o que é importante aqui não é apenas haver uma música, mas tem que ter a forma correta de oferecer esse louvor a Deus, né? Porque nós não devemos esquecer, meus irmãos, que Lúcifer, enquanto um anjo ainda, né, celeste, ele era o principal dos anjos, e ele era o quê? Regente do coro celestial. Então, nós não podemos esquecer que nós estamos lutando contra o antigo regente do coro celestial. E os irmãos acham que nos últimos dias ele não usaria desse dom que ele tem, dessa virtude que ele tem aí para tentar enganar os filhos de Deus? Então, isso cabe para nossa meditação, porque nem sempre as músicas que têm letra falando de Deus necessariamente são para Deus. Então, lá no início, algum dos irmãos citou a história de Caim e Abel, né? Deus pediu um sacrifício e Caim deu o seu sacrifício. Ele fez o seu melhor, né? Segundo a sua vontade. Deus tinha pedido um tipo de sacrifício. Ele fez o sacrifício, mas segundo o que ele queria e não o que Deus queria. Então nós temos que tomar cuidado quando se trata dessa questão de música, porque às vezes nós podemos estar fazendo o nosso melhor, mas nós podemos estar oferecendo a Deus o sacrifício de Caim, né? Então que Deus possa ter misericórdia e nos ajudar a não só oferecer o louvor a Deus, mas principalmente oferecer da forma correta, da forma que Deus vai receber. Amém. Então, irmãos, vamos terminar com o texto de sexta-feira aqui. Tem 2 textos do Espírito de Profecia, mas o segundo texto que a gente possa meditar e comentar. Parte da Escritura, até mesmo capítulos inteiros, podem ser memorizadas a fim de ser repetidas quando Satanás vier com suas tentações. Ao levar a mente a demorar-se em coisas terrestres e sensuais, Satanás é mais eficazmente resistido com está escrito. Isso está na revista Adventista Arautos, do sábado de 8 de abril de 1844. Então vamos comentar, irmãos, esse texto para nós dar o fim dessa escola sabatina. Exatamente o que a gente já falou aqui, né, irmão Alexandre, nos últimos dias aí, principalmente no de quinta-feira. Nós temos uma luta que é uma luta assim ferrenha, né, uma luta que muita coisa está em jogo, não é só questão de nossa salvação, é o caráter de Deus, são coisas muito mais profundas. Às vezes, quando nós debatemos com algum irmão da igreja, às vezes a gente entramos em litígio, vamos dizer assim, em certas coisas, não é? E às vezes a gente não para pensar que não é uma simples doutrina, não é um simples
isso está certo, isso está errado, será que podemos fazer isso, será que não podemos fazer aquilo, sabe? Não é simples isso, é gente entender que é uma luta onde o caráter de Deus está em jogo, onde essa luta começou no céu e que envolveu todo o universo. Quantos povos existem no universo? Quantos seres criados? Quantos planetas existem no universo? Então, essa luta que envolveu o universo, vamos dizer assim, de certa forma, ela está concentrada no tabuleiro da Terra. O tabuleiro final é aqui a Terra. Então, o que decidir aqui vai ficar marcado por toda a eternidade. Então, a questão de ser certo ou errado fazer certa coisa, nós devemos sempre colocar a luz dessa eternidade e a luz e pensar da seguinte maneira: é muito mais que está em jogo. Então, se é tanta coisa que está em jogo, é o caráter de Deus que está em jogo, é a vindicação do caráter de Deus, não é? É uma vida eterna em comunhão com o Criador. Então, vale a pena abrir mão até das coisas que a gente tem dúvida se é certo ou não. Porque às vezes a gente pergunta, será que é certo fazer isso ou não? Eu tenho dúvida, eu não sei. Mas por via das dúvidas, se eu disser para você, eu sou especialista em bomba, tem uma bomba debaixo da sua casa, aí você não sabe se você confia ou não em mim. Mas por via das dúvidas, o que você faz? Saia daí. Por via das dúvidas, pode explodir você ir embora, você e sua família. Então, por via das dúvidas, se você tem alguma coisa que você tem dúvida, é melhor você não fazer e ser fiel ao Senhor. Então, aqui a lição que está fazendo sexta-feira é que a extrema necessidade nesse conflito de nós termos a palavra de Deus na mente e de nós praticarmos ela e ter a música como aliado. Amém. Sim. E também na sexta-feira veio falando um pouquinho aqui, né, da questão do nosso livre-arbítrio, né, porque embora nós somos assaltados com tantas tentações, com tanta coisa ruim, mas nós vamos ter sempre a possibilidade de escolher. Sempre. Isso ninguém tira da gente. A diferença é que as coisas de Deus, elas são colocadas, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e conhecerei. Agora, com as coisas de Satanás já são diferentes. Ele vem empurrando na gente as coisas, né? Mas isso não é desculpa, porque nós sempre vamos ter o livre-arbítrio, sempre vamos ter o direito de escolha. E aqui nunca é demais repetir, né? Mas o pecado, ele sempre vai ser uma escolha. Pecado não é condição do ser humano. O pecado é uma escolha. Então que a gente possa fazer a escolha certa, né? Que a gente possa, como o irmão bem disse, aí usar a música como aliado, se apegar a Deus, orar, jejuar, tá sempre em comunhão com Deus, tirar momentos a sós com Deus e que nós possamos fazer a escolha certa. Esse é o meu desejo e a minha oração para cada um de nós. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Então, queremos agradecer a Deus por essas 3 lições que estudamos, agradecer também aos irmãos que nos assistiram, os irmãos que participaram, louvado seja Deus. E fiquem conosco, irmãos. Nós vamos ter uma próxima lição aí, começa a semana que vem, que é Fazendo Amigos para Deus, a alegria de participar da sua missão, do Mark Phelan. Então, vamos estudar essa lição, nós vamos estar nesse mesmo canal aqui, você pode se inscrever no canal, para você não perder novos vídeos, clicando no sininho também, compartilha se você gostou, amém? Irmão Protágoras, pode fazer a oração? Amém. Santo Criador que habita nos céus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu de discutir sobre essa mensagem. Obrigado porque nós estamos vivos. Obrigado porque o Senhor renova a misericórdia a cada manhã. Nos ajude a se converter de verdade, Deus. De verdade para o Senhor. Nos ajude a mude o nosso coração. Porque nós mesmos não conseguimos, mas o Senhor pode mudar sim nosso coração. Amém. Nos ajuda, Senhor, a focar nas coisas que são eternas, espirituais. A ver que, na verdade, tudo que acontece nesse mundo são passageiras coisas. E nos ajude, meu Deus, a ter a palavra viva em nosso coração, como foi estudado na lição, e que nós possamos praticar e que nós possamos testemunhar dessa mensagem ao mundo. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Amém.